Será nos primeiros anos de vida que a criança viverá a aventura da aquisição da linguagem. Muitos fatores favorecem o processo da aquisição de linguagem, dentre eles estímulos físicos, emocionais e cognitivos, que podem ser acionados com brincadeiras adequadas a cada faixa etária, como ouvir músicas e contar histórias, pois é ouvindo e interagindo com o ambiente ao seu redor que o bebê aprende a simbolizar e dar significado às coisas. No entanto, algumas crianças apresentarão dificuldades na aquisição e desenvolvimento da fala. E é sobre isso que esse vídeo deseja falar com vocês. Eu vou estar passando aqui para vocês o que esperar dessa criança dentro da tabela do desenvolvimento de linguagem, tá ok? Vamos iniciar com uma criança de 6 meses a 1 ano de idade. Uma criança de 6 meses a 1 ano de idade, eu espero jogos vocais, balbucios, né? Que ela fala, vou dar exemplo de mamá, dadá. Essa criança nesse período de 6 meses e 1 ano, ela vai estar se expressando dessa forma. A criança chegou a 1 ano, as primeiras palavras, a intenção comunicativa dela é muito importante a gente observar as produções de onomatopeias, né? O cachorro faz au au, o boi faz mom, né? E ela vai falar papá, mamã, vai começar o aumento de vocabulário. Uma criança de 2 anos de idade, frases simples de 2 a 3 palavras, com os vocabulários de 50 palavras. Passou de 2 aninhos, a criança aumentou o vocabulário de 50, 2 anos e meio a 3 anos, frases de 3 a 4 palavras, um vocabulário a cerca de 200 palavras, olha o quanto aumenta. E agora a gente vai falar de uma criança de 3 anos de idade. Uma criança de 3 anos de idade já tem frases longas, de 4, 5 palavras, reprodução de parte de uma história, ela chega já contando casos, às vezes até casos mais longos. Vai existir sim erros, trocas fonéticas, porém, ela vai estar com a intenção comunicativa melhor, tá? Uma criança de 4 anos de idade, frases de 5 a 6 palavras, já conta pequenas histórias. Possa acontecer da criança ter umas trocas fonéticas, mas ela vai estar elaborando melhor as frases. E uma criança de 5 anos de idade, ela já vai estar com a articulação correta, com os sons da fala corretos, né? Um vocabulário de 6.000 palavras, contando histórias corretas em tempos verbais. Então, dentro do quadro de desenvolvimento de linguagem de uma criança de 6 meses a 5 anos, esse é o esperado dela. Uma vez eu ouvi falar que o som é o cartão de visitas da vida. E a audição, ela é muito importante no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem, pois ela desempenha um papel preponderante e decisivo na linguagem falada e na linguagem escrita. O feto, ele consegue ouvir sons externos a partir da 24ª semana gestacional, que equivale ao 6º mês de gestação. Estabelece-se aí o início da experiência do universo sonoro intrauterino. No entanto, é só após o nascimento que acontece o amadurecimento completo do órgão auditivo. Daí a importância dos pais conversarem com o bebê desde a gestação. Sem a estimulação sonora, não há maturação. E a criança não vivencia os sons, não desenvolve a memória auditiva e não aprende a falar. Os primeiros anos de vida são considerados os mais importantes para o desenvolvimento das habilidades auditivas e da linguagem, pois nesse período é que ocorre a maturação do sistema nervoso, com maior crescimento cerebral e formação de novas conexões neuronais. A criança que não escuta, muitas vezes tende a se isolar, a ser agitada, ela não reage a estímulos sonoros que lhes são familiares. Então, os pais devem estar atentos ao comportamento dos seus filhos, a fim de detectar qualquer sinal de perda auditiva precocemente, né? E agir logo para que não prejudique a aquisição e o desenvolvimento da linguagem. Olá, eu sou Fabrícia Duarte, sou fonoaudióloga e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre os transtornos que afetam o desenvolvimento da linguagem das crianças.
Dentre os transtornos mais comuns, nós temos o TDL, que é o transtorno do desenvolvimento da linguagem, onde cerca de 7% das crianças vão apresentar esse transtorno. Ele tem uma etiologia desconhecida ainda, mas sabe-se que questões genéticas e do desenvolvimento cerebral, neuronal, influenciam bastante nesse transtorno. As crianças que apresentam esse transtorno, elas apresentam uma dificuldade em desenvolver o uso da linguagem, em desenvolver a sua linguagem. Tanto a linguagem receptiva, que é a linguagem que é a compreensão, quanto a linguagem expressiva, que é a forma que elas se expressam. Então essas crianças vão ter atrasos na aquisição, não vão acompanhar o que é esperado para a idade delas, e isso pode acarretar também prejuízos no aprendizado escolar a partir do momento que elas vão passando de ano, que esses anos escolares vão avançando, né? Além do TDL, que hoje em dia está muito em voga e que acaba trazendo uma grande preocupação para os responsáveis, principalmente, nós temos também, por exemplo, o transtorno fonológico. É uma alteração na consciência do som. Então, a criança ela apresenta trocas de sons, troca um som pelo outro, omissões, acréscimos. Então, a fala dela fica uma fala com erros sonoros. A gente escuta a criança falando e percebe que ela não está realizando os sons corretamente, né? Então, para vocês terem ideia, né? Assim, até os 5 anos de idade, a criança já tem que ter desenvolvido todos os sons, inclusive o R, que geralmente as pessoas acham que é mais tarde. Então, existe uma tabela do que é esperado, dos sons, a aquisição dos sons esperados para cada faixa etária. Esse transtorno fonológico, ele tem um prognóstico melhor que o TDL, porque é só esse ajuste da identificação, percepção de consciência fonológica com essa criança que ela vai conseguir falar bem, até porque no transtorno fonológico nós não temos alteração na linguagem receptiva, apenas trocas ou esse pouco conhecimento dos sons, então fica mais fácil a terapia do fonoaudiólogo. Nos dois casos, tanto no TDL como no transtorno fonológico, é o fonoaudiólogo quem dá esse diagnóstico, mas é sempre muito importante a gente ter uma equipe multidisciplinar para fazer essa verificação, porque a gente precisa ter avaliação auditiva, a gente precisa passar por um neurologista para descartar qualquer outro comprometimento, síndromes, deficiências intelectuais, qualquer outro comprometimento que possa estar causando esses transtornos da linguagem. O transtorno fonológico ele tem um prognóstico melhor, a terapia ela acaba sendo mais rápida, e a gente tem até um personagem, né, o Cebolinha, que tem esse transtorno, ele não fala o L, mas aí você percebe que você, né, nas revistas em quadrinhos ou nos desenhos da Turma da Mônica, você percebe que você consegue compreender o Cebolinha, mas que tem ali um sonzinho sendo falado de forma errada. Bom, é isso, acho que eu contribuí um pouquinho para o entendimento desses transtornos. Olá, eu sou Patrícia Blasques, fonoaudióloga, e nós vamos conversar um pouquinho sobre avaliação fonoaudiológica. Entender por que a gente avalia, o que a gente avalia e como pode ser feita a avaliação fonoaudiológica. Então, o primeiro ponto é por que a gente faz avaliação fonoaudiológica? A gente faz a avaliação fonoaudiológica para entender qual o nível de desenvolvimento linguístico daquela criança, para entender que subsistema da linguagem está de fato alterado naquela criança, para entender e nos ajudar em traçar qual o plano terapêutico adequado para aquela criança. E por fim, para reavaliar, ou seja, para verificar se aquela criança está evoluindo de fato dentro do processo terapêutico. Mas o que eu avalio? Os subsistemas da linguagem. E quais são esses subsistemas da linguagem? Nós temos o fonético,
o fonológico, semântico, pragmático, morfológico e o sintático. Por fim, como pode ser feita essa avaliação? Basicamente de duas formas. De forma informal, ou seja, que a gente chama de uma avaliação livre, não protocolada, tá? E ela pode ser feita através de testes padronizados, tá? A avaliação livre é feita através de uma interação livre da criança com o adulto ou com outra criança. Você faz a filmagem desse momento e depois você faz a transcrição, onde você pode verificar e analisar como está o funcionamento da linguagem daquela criança, ou seja, conteúdo e forma da linguagem da criança. Da mesma forma, você pode usar outros protocolos, ou seja, você pode usar protocolos e testes padronizados, que na maioria das vezes eles vão te dar dados sobre um subsistema específico ou não. O que é um teste padronizado? Significa que ele deve ser aplicado de forma estruturada pelo profissional treinado, tá? E ele é aplicado da mesma forma em todas as crianças e por todos os profissionais. E claro, esse teste já foi analisado, testado e validado em crianças com um nível de desenvolvimento linguístico dentro do esperado. Daí, esses testes vão nos dar parâmetros mais objetivos para verificar o quão está atrasada ou desfasada ou até mesmo alterada a linguagem daquela criança que a gente está avaliando.